Investidores, o Bitcoin está sendo cotado aos 68.399 dólares nesse momento, se desvalorizando 1,40%, neste dia que tem como a sua grande história o ressurgimento do velho fantasma da MTGOX, né, investidores? Acho que muitos de vocês não conhecem essa história e bora lá, vamos, sem mais delongas, partir para que todos possam entender o que está rolando aí e que de vez em quando assusta um pouco o mercado. Nessas últimas horas, uma movimentação de 9 bilhões de dólares foi realizada e foi, né, registrada lá na rede do Bitcoin. E esse montante em Bitcoin é pertencente às carteiras da MTGOX, uma corretora que faliu em 2014 em função de um hackeamento. Né? Essa matéria é uma matéria da época, tá? Lá de 2014. Ela fala: MTGOX fecha, de repente some com os bitcoins de seus clientes. A MTGOX, que na época, investidores, era tida como a maior corretora de bitcoins, né, de criptomoedas do mundo. Na época a gente não tinha essa quantidade grande de criptomoedas que a gente tem hoje, então falava-se muito de corretora de bitcoin, né? E o ponto é que nesse hackeamento, quase 3 milhões de dólares em bitcoins dos clientes foram roubados nesse ataque hacker, né? E o ponto é que, veja, 3 milhões de dólares, levando em consideração a cotação do Bitcoin lá naquela época, tá? Hoje, isso aí representa bilhões. Por quê? Porque o Bitcoin, como nós sabemos, é um ativo que ganha poder de compra. Hoje, 10 anos depois, essa mesma quantidade de Bitcoins representa bilhões, né? E esse, na verdade, é mais um daqueles casos que a gente alerta os investidores quando a gente fala de segurança, né, da sua segurança como investidor nessa indústria, para não deixar os seus criptoativos em corretoras. A gente sempre incentiva a autocustódia. Isso porque o caso da MTGOX não é o único, né, caras, que a gente já vivenciou aí. Muito recentemente a gente teve, inclusive, aquela situação da FTX. Isso foi ontem, pô. Isso aqui foi em novembro de 2022. A FTX era a segunda maior corretora do mercado até pouquíssimo tempo atrás. Tá? E ela também foi à falência por outros motivos, não foi em função de hackeamento, e sim, enfim... Na real, foi um crime financeiro o que a FTX cometeu, tanto que o Sam Bankman-Fried, que é esse rapaz aqui, que era o idealizador lá da corretora, tá preso. Para vocês terem uma noção, a FTX tinha como garota propaganda ninguém menos que a Gisele Bündchen, olha ela, lindona aqui, né, cara? Ela e o Tom Brady também, né? A fofoca aqui, né, agora, viramos um canal de fofoca, mas na época eles ainda eram casados, agora eles estão separados, né, mas eles eram um casal que fazia propaganda da FTX pro Sam Bankman-Fried, e a gente sempre alerta que não se pode deixar criptomoedas nas corretoras, independente se é bull market, se é bear market, não importa, cara. Pelo menos eu sou dessa opinião também. Isso aqui não é, como falei, não é o único caso, né, a gente teve também aquela situação da Quadriga CX, que é uma corretora canadense, inclusive tem uma série lá no Netflix, uma série não, desculpa, é um documentário, acho que deve ter 1h30 de duração, que conta a história desse golpe, né, com a Quadriga CX. Lá vocês vão encontrar, como não confia em ninguém, a caça ao rei da criptomoeda, né, e é mais uma corretora que lesou milhares de clientes, né, e ainda nessa linha de golpes, né, investidores, lá no Netflix vocês também vão encontrar esse outro documentário aqui, Criptofraude, que conta a história da fraude da Centra, que aconteceu já no ciclo de 2017. É muito importante que vocês assistam esses documentários para vocês entenderem como que acontece um golpe em uma corretora, como que acontece um scam. Nesse caso aqui desse documentário Criptofraude, ele tá falando de um scam que era chamado Centra, que era, sabe o quê? Era uma moedinha revolucionária, brother. Era a gema revolucionária que todo mundo botava a maior fé. Todo mundo não, tipo, muita gente botava a maior fé e foram ver, tudo não passava de uma grande fraude. E você, que é investidor dessa indústria que leva a sério, é muito importante que você assista para você entender como é fácil, mano. Como é fácil você mesmo criar um scam. Chega a ser absurdo, tá? E se é fácil criar, é fácil cair, né? Então, enfim, contextualizado essa questão de risco, a gente volta aqui para a pauta da MTGOX, que, olha só, em 10 de junho de 2023, essa notícia dava conta que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusava 2 homens pelo hack da MTGOX, né?
Enfim, o fato é que esses bitcoins nunca foram recuperados, né, investidores. E em outubro do ano passado, a MTGOX conseguiu estender o prazo para fazer o crédito, né, fazer o repayment, o repagamento do crédito para os clientes credores, né, desse saldo de bitcoins que restou lá na MTGOX. E esse prazo foi jogado para 31 de outubro de 2024. E aí, nessas últimas horas, aconteceu essa grande movimentação, né, lá na carteira que eu acabei de mostrar ali, e que reacende novamente essa possibilidade aí desses bitcoins serem devolvidos para clientes e isso gerar uma pressão de venda no mercado, né? Olha só, débitos de 9 bilhões em Bitcoin da MTGOX estão mais próximos de serem devolvidos. Essa matéria aqui é recente e já dava conta. O ponto é, investidores, que o que é preciso ser levado em consideração é que esse assunto ele surge de 6 em 6 meses no mercado há muito tempo e nunca deu em nada, tá? Já, que eu falei, desde que eu entrei pro mercado em 2017, eu vejo os caras falando, é agora que vão pagar a galera. Agora que vai acontecer o ressarcimento dos clientes da MTGOX e não aconteceu até hoje. Enfim, uma movimentação como essa nas carteiras da corretora realmente chama atenção, né? Será que dessa vez realmente esse montante vai ser pago? Olha lá a galera na época reivindicando, né? MTGOX, cadê o nosso dinheiro? Isso aqui causou na época, né? Você imagina a falência da MTGOX na época, tem a mesma representatividade de uma falência da Binance hoje. É simplesmente assim, destruidor, é um cataclisma na indústria, né? E foi o que aconteceu em 2014. E essa publicação da CryptoQuant mostra pra gente o saldo, né, das carteiras lá da MTGOX, tá vendo? Essa linha azul aqui, que teve esse dump aqui, ó, nessa noite, tá vendo? Ó? Tá vendo? Aqui, 137 mil bitcoins. Com essa movimentação, o saldo permaneceu lá, ainda vão ficar 30 mil bitcoins nessas carteiras da MTGOX. Isso, inclusive, gerou uma distorção muito grande no Coinbase Destroyed, né, que é um indicador que a gente acompanha para medir a idade das moedas que estão sendo movimentadas, né? E como são moedas que estão paradas há muito tempo, mais de 10 anos, olha o desvio que aconteceu no indicador, né? Olha o tamanho dessas barras aqui, em comparação com as outras barras que a gente tem. Isso aqui era uma barra grande, que ficou pequenininha agora, em comparação com as barras dessa movimentação. E aí você pode me perguntar, tudo bem, Adriano, mas isso é motivo para alarde? Isso é motivo para preocupação? Como que isso pode se refletir? Caras, talvez pelo meu próprio tom contando essa história, vocês já podem notar que não acho que isso aqui é algo assim preocupante não, tá? Sendo bem honesto, olha só... o que aconteceu nessas últimas semanas no mercado. A gente teve uma pressão de venda de pelo menos 1 milhão de bitcoins, né, que foram vendidos pela Grayscale e por long-term holders, que está sendo representada aqui por essa setinha, tá vendo? Essa setinha roxa aqui. É claro que isso atrapalhou um pouquinho a expansão do preço do Bitcoin por um tempo, tá vendo? Ó, durante essa fase aqui. Só que vejam que daqui para lá o preço do Bitcoin subiu e ignorou essas vendas da Grayscale e de investidores de longo prazo que vinham realizando lucros, né? E aqui a gente está falando de 1 milhão de Bitcoins e não exatamente 100 mil, 140 mil, igual é o que a MTGOX tem para movimentar. Então, eu particularmente isso não me preocupa. É claro que assim... de repente isso pode fazer com que o Bitcoin passe por uma consolidação, uma lateralização por mais tempo. Essa é a parte chata da história, né? E a gente também precisa levar em consideração que, olha só, tudo isso está acontecendo em um momento em que as exchanges, a reserva das exchanges está nas mínimas de muito tempo, caras. A realidade é que as corretoras estão ficando sem Bitcoins para negociar. A liquidez de Bitcoin das corretoras está sendo muito afetada. Os ETFs estão acumulando bitcoins como se não houvesse amanhã. Eles já são detentores de 1 milhão de bitcoins, certo? Aqui, ó, bitcoins holdados por fundos, né? E tudo isso acontecendo em uma fase do ciclo, olha só, que a gente está vivendo o que pode ser a last consolidation, a última consolidação antes dos movimentos de bull run mesmo, olha só. A última consolidação, que é basicamente essa bolinha aqui, né? Ó, essa bolinha verde aqui, que acontece antes da escalada. E a gente está aqui
eu também compartilho dessa visão que isso aqui pode ser os últimos momentos aqui que a gente tem antes da história da Bull Run de 2024-25 começar a ser escrita, né? Então, por mais que haja esse fantasma da MTGOX, isso não é algo assim que me assusta e que me preocupa, porque também já ouvi falar dessa história 1 milhão de vezes e nunca deu em nada. E por mais que os bitcoins venham a ser recreditados para os clientes da época, olha só, será que eles vão vender sabendo que a gente está em vias de viver a Bull Run? Não compensa esperar, já esperaram 10 anos, não compensa esperar mais uns 6 meses, quem sabe, uns 8 meses, 1 ano para vender e recuperar ainda mais o dinheiro que até então para eles era uma incerteza, né? Então tem isso também, não quer dizer que todos esses bitcoins serão vendidos, não. E olha só, hoje a gente passa a ter também a negociação lá dos ETFs, os ETPs lá na Bolsa de Londres, né? Não estão ainda exatamente fazendo o preço no Bitcoin, mas a gente sabe que é mais uma via legal para capital institucional aportar no Bitcoin. A gente precisa do capital institucional nessa altura do desenvolvimento da indústria, para levar a indústria lá para 7, 10 trilhões de dólares, né? E isso acontecendo em um momento em que o varejo, investidores, a grande massa ainda está dormindo, eles estão em um estado de sono. Olha só aqui as pesquisas pelo termo comprar Bitcoin no Google Trends. Quando a gente tiver lá com o Bitcoin a 150 mil dólares, partindo quem sabe até para 200 mil dólares, a gente vai ver esse indicador aqui atingindo esses picos aqui. Isso aqui vai representar basicamente a entrada do varejo, ou seja, o varejo nem entrou ainda. Esse mercado ainda vai entrar em euforia. A euforia nem chegou, né? Então tem muito mais por vir e eu sigo extremamente confiante aqui com o Bitcoin, que segue respeitando um padrão bem interessante nas correções desse ciclo. Olha lá, a gente teve uma correção de 11%, depois 22%, 21%, 21% de novo, 23,4%, ou seja, correções até leves para os padrões do Bitcoin, né? Só que veja como vale a pena você suportar essas oscilações, porque o cara que suportou essa oscilação aqui, ó, de 21%, capturou uma alta de 97% depois, para depois ter uma queda de 21%, para depois o Bitcoin fazer um movimento de 91%. Então, a única certeza nesse mercado é que fortes oscilações nos preços vão acontecer, mas vale a pena você ter estômago e ter estratégia para você se expor nesses momentos, né? Você aumentar o seu posicionamento no mercado quando o preço está corrigindo, quando está caindo. É nessa fase aqui que você tem que aumentar a sua exposição, né? Você não tem que esperar o preço começar a se projetar para cima. Na hora que está se projetando para cima, já tem que ser resultado, tá? Não tem que ser a confirmação para a sua tomada de decisão. Falar, tá subindo, vou comprar. Não, é errado fazer isso. Você tem que antecipar esses movimentos, né? E eu sigo aqui monitorando porque acredito que essa próxima pernada do Bitcoin deve levá-lo lá para a região dos 100 mil dólares, caras. Olha só, eu mostro para vocês esse estudo aqui das frequências de alta desse ciclo e basta que ele repita a frequência de alta de número 3 e a de número 4, que são essas daqui, tá vendo? E nós já teremos lá um Bitcoin a 111 mil dólares, quem sabe 108 mil dólares, já na próxima pernada. Caras, isso não tá longe de acontecer, tá? E é claro que quando eu falo isso, eu tô falando, levando em consideração a minha percepção sobre o tempo, tá? Eu tô no mercado há anos e, para mim, poucos meses, poucos períodos, esperar poucos dias, coisa de sei lá, até 6 meses pra mim é pouco tempo. Eu tô na minha 8ª temporada aqui, entendeu? Então, é questão de ser um pouco paciente porque as coisas vão acontecer. E se a gente olhar, a gente segue ainda dentro de um range de lateralização que foi observado no ciclo passado depois do halving, né? Olha só. A gente teve naquela oportunidade 88 dias de lateralização, né? No ciclo passado. Esse prazo de 82 dias se encerra em 7 de junho. Ou seja, não quer dizer que em 7 de junho ou até 7 de junho tem que subir. Não é isso que quer dizer. O que eu quero dizer aqui é que a gente segue respeitando padrões já observados em ciclos passados, por mais até que a gente possa ter uma lateralização aqui maior ou menor, a gente segue vendo o Bitcoin sendo muito fiel aos movimentos dos ciclos passados, né? Essa lateralização que eu estou mostrando ali é essa lateralização aqui, né? Que a gente viveu até a gente começar a ter mais volatilidade, tá vendo? Aí o preço seguiu ainda numa lateral, mas depois de ter tido uma alta, depois ele caiu, depois ele seguiu para entrar realmente na Bull Run. Então, seguimos resilientes
cada vez mais confiantes de que veremos lá o Bitcoin, então, atingindo aqueles patamares entre 150 mil dólares, quem sabe até 200 mil dólares ainda neste ciclo, certo? E eu trago uma nova análise do BTC no canal nos próximos dias. Se você gostou do vídeo, deixe o like para fortalecer aqui a nossa comunidade. Olha lá o mercado americano voltando em baixa, uma leve baixa no S&P, Nasdaq com uma leve alta, o DXY está caindo. Eu estou muito de olho nesse DXY porque ele está testando caras, essa média móvel de 200 dias. Olha só, se ele perder essa média móvel de 200 dias, pode ser que o DXY sofra um dump aqui até os 102 pontos, o que pode ser muito bom. De repente pode ser um empurrãozinho que está faltando aí para o Bitcoin voltar a se projetar. Isso deve animar os institucionais também, né? Então a gente segue aí de olho em tudo que está acontecendo no mercado e eu deixo o convite novamente para vocês que chegaram no canal pela primeira vez, se inscreverem, tá? Ativarem o sininho de notificações para que vocês sigam acompanhando o nosso conteúdo. A gente está chegando em 21 mil investidores que acompanham as análises do canal, tá? Quase 1,5 milhão de visualizações que a gente tem por aqui. Então junte-se a nós, faça parte da nossa comunidade. Vocês que acompanham os vídeos sempre, se puder sempre deixar aquele like, eu agradeço bastante. Um abração e até uma próxima análise, investidores. Investidores, as criptos do relatório Smart vêm tendo uma performance fantástica, mas ainda tem muito potencial para ser capturado pelos nossos portfólios. E para trazer mais assimetria, agora nós temos o Mega Gemas. E além disso, todo mundo que compra o relatório recebe um e-book completo de bônus. Com esses materiais, com certeza você vai conseguir fazer ótimos resultados nesse mercado e se tornar um investidor de alto nível. Recomendo fortemente que você acesse o link da descrição aí agora para conhecer esse trabalho.